Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na nossa internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 27 de maio de 2020, uma quarta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som de Antônio Márcio de Barros Buim, boa tarde Buim, a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. Seja ele voltado ao lazer, educação, economia, saúde ou social. Falando de Vida. E o tema do dia. No meio da pandemia do coronavírus, é natural sermos bombardeados por informações que aumentam nossa ansiedade e causam estresse. Mesmo ao dormir, nosso corpo tem hábitos involuntários que, pode sim, estar relacionados a situações do nosso cotidiano. E o bruxismo é uma delas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o distúrbio atinge 30% das pessoas no mundo. E, de maneira geral, o diagnóstico sempre é tardio, quando o dente já sofreu algum desgaste. Mesmo que a causa específica da doença não esteja clara, os especialistas vinculam o problema a situações de estresse, tensão, frustração e ansiedade. Apesar das crises variarem de uma noite para outra, é fundamental o acompanhamento de um especialista. Tensão causada pelo coronavírus pode desencadear o bruxismo. Esse assunto e outros e muito mais você no Falando de Vida. Ligue e participe! E para nos auxiliar no tema de hoje do Falando de Vida, conosco a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista no tratamento do ronco e apneia obstrutiva do sono através aí de aparelhos intraorais, para nos dar dicas importantes sobre o que está causando esse bruxismo também nesse período de pandemia e outros assuntos ligados também aí à odontologia do sono. Doutora Lilian Gianazzi, muito boa tarde, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem mais uma vez, hein? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Nós aqui agradecemos. Já se acostumou com a quarentena ou já está inquieta, doutora? Nossa, eu acho que muita gente já está inquieto, né, Doni? Ainda mais eu que sou sinestésica, que gosto de abraçar as pessoas, né? Conversar, beijar. Nossa, como é ruim, né, você manter esse distanciamento. Aliás, doutora Lília, esse comportamento aí da sinestesia, de querer abraçar, de contato, é algo que vai ter que mudar, né? Como não ouvi, Doni? As pessoas que são dessa forma, né, que gostam do abraço, do aperto de mão, de tocar, mesmo pós-pandemia, nós teremos que reduzir um pouquinho esse tipo de contato, né? Ah, com certeza. Nada vai ser como antes, né, Doni? Não vai mais voltar por um bom tempo, né? Porque não é, o vírus, ele não respeita datas nem barreira. Então não é porque as autoridades, de repente, amanhã está tudo liberado. Isso não significa que está tudo realmente dentro do normal, né? É verdade. Ainda vai ter um resíduo aí de contágio, ainda vai ter pessoas ainda que terão que se contaminar. Então não é simplesmente uma determinação que vai finalizar com o problema, né? Doutora Lília, nessa introdução do programa de hoje, dentro da sua especialidade, destacando aí que o distúrbio, ou seja, no caso aí, o bruxismo, ele atinge 30% das pessoas no mundo e de maneira geral. E esse período de pandemia parece que tem sido aí um gatilho para isso, é verdade? Então, com certeza, Doni, tem sido um gatilho porque existem, na verdade, os dois tipos de bruxismo, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que separar.
o bruxismo do sono, que acontece quando a gente dorme, e o bruxismo da vigília, que é aquele encostar dos dentes, tocar dentes, ou mesmo movimentar os músculos, né, da boca, os músculos mastigatórios de maneira repetitiva, sem encostar os dentes, que é considerado o bruxismo da vigília. Então, o último trabalho epidemiológico que teve em São Paulo, eles mostraram que o bruxismo do sono está em torno aí de 12%, 13%. E o bruxismo da vigília tem aumentado muito, mais ou menos isso, em torno de 15%, 18% na população. E aí que vem a diferenciação dos dois, porque o bruxismo do sono, hoje ele é considerado de origem central, ou seja, alguma alteração no sistema nervoso central, um desequilíbrio de neurotransmissores, que durante o sono faz com que o indivíduo tenha comando de encostar, ranger os dentes ou apertar os dentes, né? Uhum. Então, esse bruxismo do sono, ele pode sim ser modulado pelo emocional, que é o que está acontecendo hoje. Então, as pessoas que já são bruxistas, elas podem piorar esse bruxismo por causa desse estado de ansiedade, preocupação, medo de morrer, medo de contaminação, que todo mundo está passando. E o bruxismo da vigília, a origem dele é eminentemente emocional, né? De origem ansiedade, preocupação, pessoa muito focada, pessoa que não delega, que tem medo. Então, o bruxismo da vigília, ele é até considerado mais prejudicial do que o bruxismo do sono, porque a gente fica 2/3 acordados e a pessoa não percebe que ela está encostando, que ela tem esse hábito, esse comportamento que hoje é considerado durante o dia. Então, quando ela percebe, geralmente é porque já está tendo dor, ou dor na musculatura, dor de cabeça, dor no pescoço, zumbido às vezes, né? Então, as pessoas têm que sim se conscientizar, se policiar desse bruxismo da vigília, e que essa situação que a gente está vivendo, com certeza está aumentando o bruxismo do sono, está contribuindo para ele ficar mais intenso, mais frequente. E aí as pessoas começam a acordar com dor de cabeça, dor na face, né? Dor nos dentes. Olha só, doutora Lília Gianazzi, então, explicou bem pra gente o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. Isso significa que eu vou ter ou do sono ou da vigília? Não, você pode ter os dois, né? Geralmente, quem tem um outro. Normalmente? Normalmente, alguns trabalhos têm mostrado isso. Que é isso? Olha só. No caso, doutora, por exemplo, no caso, como é que eu sei que eu tenho bruxismo? Como é que se identifica isso? Então, o bruxismo, na verdade, da vigília, você tem que se policiar, né? Se você está apertando os dentes ou não, se você está tendo alguma dor, algum incômodo nessa musculatura, está quebrando muita restauração, isso também pode ser por conta do bruxismo do sono, né? E o bruxismo do sono, durante o de manhã que você acorda, se tem dor de cabeça, se percebe que acordou com os dentes cerrados, né? Ou do meio da noite acorda com os dentes cerrados, e se tem desgaste nos dentes, se tem perda de restaurações. Então, na verdade, são alguns sintomas que o paciente pode começar a olhar para ele e perceber. Mas quem vai poder determinar isso é o especialista. Porque numa consulta odontológica, colhendo toda a anamnese, fazendo várias perguntas, né, de comportamento, de sono, junto com o que a gente vê na clínica, aí sim a gente pode fechar o diagnóstico. Pergunta já chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu liberar também o nosso telefone, 3954-3010, liberando para você participar conosco e conversar com a doutora Lília Gianazzi, especialista em odontologia do sono. Ela que é especialista no tratamento do ronco e de apneia obstrutiva do sono através de aparelhos intraorais, participando conosco também. A pergunta que chega, doutora, é se o uso da placa oclusal protege dentes e gengivas. Com certeza, o fator e o motivo predominante da gente usar uma placa para dormir é de proteção.
não só os dentes, as estruturas ao redor, né, como o osso, gengiva, ela vai proteger, mas também a articulação temporomandibular. Porque cada vez que a gente faz movimentos repetitivos por um longo tempo, isso pode comprimir a região da articulação. E com o tempo isso pode vir, sim, a ter dores articulares, além das dores musculares. Então a placa, ela vai proteger o indivíduo dele mesmo, né? Então, isso tem que ser utilizado. Também não é qualquer placa, não é em qualquer situação, tem que ser bem avaliado. E o profissional precisa fazer o controle dessa placa. O paciente não pode simplesmente colocar uma placa e nunca mais fazer um ajuste, nunca mais voltar no consultório do dentista para poder fazer a avaliação. Essa placa, então, ela tem um tempo de uso? Tem um tempo de uso para algumas pessoas e para outras tem que continuar usando ao longo do tempo, durante a noite. Isso tudo vai depender do diagnóstico, do que o dentista avaliou naquela consulta, baseado no que o paciente relata para ele. Então, e não existe um tratamento igual para todos. Então, cada pessoa vai ser individualizado. O tratamento ele é para cada um, de acordo com a necessidade para cada um. É que o que a gente vê hoje não é assim, né? Hoje não, muito tempo. Acha que a placa é igual, que a placa é da mesma altura, que a placa vai ter que ser usada do mesmo jeito para todo mundo, e não é assim. Ah, bom, então não adianta emprestar do amigo, né? Não adianta emprestar do amigo, e nem comprar pela internet, como a gente vê muito. Comprar aquelas placas prontas, querer usar, né? Ou querer fazer uma placa simplesinha, que às vezes você pode encontrar, mas não é para todo mundo, né? Então tem que estar bem avaliado e acompanhado pelo seu dentista. Vamos então à participação por telefone, hoje com a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista no tratamento do ronco e apneia obstrutiva do sono. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Com a Maria Gorete. Oi, Maria, tudo bem? Tudo. Pode fazer sua pergunta, doutora Lilian. Doutora, eu tenho problema de dificuldade para dormir. E eu tomo medicamento, parece que funciona direito. E eu tenho medo de tomar muito remédio e às vezes eu durmo, às vezes não. Que eu tomo Dramin para ajudar, outro medicamento, Rivotril, tudo. E não durmo. A senhora não consegue dormir? Passo a noite inteira, às vezes, sem dormir. Nossa, que sofrimento. Isso começou quando, dona Maria? Obrigada, tchau. De nada, tchau, tchau. Tem sido comum hoje, né, doutora Lília? Então, na verdade, eu não sei o caso dela, né, se ela já tem esse relato aí há muito tempo, ou se começou agora na pandemia, o que também está sendo muito comum, né, o desenvolvimento da insônia, por conta das preocupações, das incertezas. Mas, importante frisar que quando a gente tem um problema de dificuldade de dormir, de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou algumas vezes um despertar precoce, que é quando a pessoa não consegue dormir até mais o tempo que ela gostaria, né? 5 horas da manhã ela acorda, depois não dorme mais. Tudo isso podem ser sinais de insônia. E o médico é que vai avaliar e tratar, de acordo com a melhor terapêutica que ele julgar, os pacientes. Mas, de maneira geral, sempre é importante iniciar o tratamento pelo motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Então, tem que saber o porquê aquilo está acontecendo, tentar medidas comportamentais primeiro, mudança de hábitos, melhorar a rotina, a higiene do sono, né? Ter um horário para dormir, sempre, todos os dias, acordar naquele horário. Isso é muito importante, porque o insônia, ele acaba dormindo tarde e acaba também, como dormiu tarde, vai acabar acordando tarde. Então, uma forma, né, de tentar melhorar e até tentar reeducar esse indivíduo é, independente da hora que for dormir, acordar sempre no mesmo horário. Porque, com certeza, na maioria dos casos, vai começar a ter uma sonolência, porque dormiu pouco, e essa sonolência não pode ser satisfeita com uma soneca do dia, por exemplo. A pessoa tem que se manter acordada até o horário de dormir, porque aí o sono vai começar a se regular. E isso a gente chama de tratamento comportamental. Uhum. Mas se tudo isso ainda não for suficiente, porque nenhum paciente é igual,
o médico vai, então, lançar mão de medicamentos. Mas o que a gente sempre espera é que esses medicamentos sejam usados por curto espaço de tempo. É mais para ajudar esse paciente a mudar aquela rotina. Não é algo que deveria ficar ad eterno, né? Então, cada caso é um caso. E quem vai poder determinar isso é o especialista em insônia, o especialista em sono. Médico especialista em sono. A dificuldade que eu tenho em dormir, e se eu for diagnosticado com uma pessoa que tenha insônia, ou que sou insônico, doutora, não significa que eu tenha bruxismo. Ou seja, eu tendo bruxismo, não vai alterar a forma de dormir. Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é, Dona, tem um trabalho mostrando que a incidência de bruxismo é muito alta nos insônios. Então, hoje, a gente tem que estar muito atento, quem trabalha na área de dor, na área de sono, tem que estar muito atento porque existem distúrbios que coexistem, né? Então, o bruxismo pode existir junto com a insônia, o bruxismo junto com a apneia do sono, a dor orofacial, a DTM, a dor articular, junto com a pessoa com insônia, junto com a apneia do sono. Então, o profissional ele tem que ter um conhecimento muito profundo, muito extenso, para poder gerenciar aquele paciente dentro da necessidade dele, né? Então, é muito comum você ver o paciente que vem muitas vezes no consultório com queixa de bruxismo, que está incomodando, que está acordando com os dentes cerrados, começando a ter dores na mandíbula por conta disso. E na anamnese, quando você pergunta se ele ronca, ele diz que sim. Então, aí o tratamento, de preferência, vai ser outro, diferente da placa. Porque se eu coloco uma placa oclusal nele, eu posso piorar o ronco. Então, hoje, os tratamentos, eles estão muito individualizados. Você tem que olhar para cada um e avaliar o que ele apresenta. Não tem receita de bolo. Né? Essa da época que a gente via muito isso, uma mesma terapêutica igual para todo mundo, isso não vai existir mais, já está mudando isso já de uns 10 anos para cá. E agora está vindo mais forte com as pesquisas mais recentes na área. Então, se eu não fenotipar, não individualizar o tratamento para cada paciente, eu não consigo tratá-lo de uma maneira adequada. Mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luzete. Boa tarde. É o Machadinho. Machadinho? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora aí. Pois não, Machadinho, fica à vontade. A minha filha, ela almoça, né? Depois ela fala assim, eu vou dormir um pouquinho. Isso é normal? Ela almoça e vai dormir. Qual a idade da sua filha, Machadinho? Eu vou 16 anos. 16? 6 anos. 6 aninhos? Ah, tá bom então. Você tá falando de onde, Machadinho? Aqui da Vila Brasília. Bacana, obrigado pela participação. Boa pergunta, viu? Obrigado. Doutora Aline, deu para acompanhar a pergunta? Deu, ele tá perguntando se é normal, né? Isso. Ele dormir. Filha de 6 anos, viu? Isso. Então, a criança, ela tem que dormir bem mais. É uma necessidade que ela tem até para o seu desenvolvimento, uma quantidade de horas maior do que a nossa nos adultos. Então, a criança, ela, além de dormir à noite, ela tem que complementar esse sono durante o dia. Então, a soneca, ela é fundamental para as crianças, tá? Isso não pode deixar de acontecer. Tem que, sim, ter um horário para soneca, de pelo menos 1h, 1h30, daquela criança, né? Então, isso é importante. É diferente de um insônia, que nós conversamos. O adulto que não tem insônia, que ele dorme bem, também é saudável que ele tenha um cochilo. É que a gente não tem esse hábito no Brasil, mas todos deveriam fazer, desde que não tenham insônia. Bacana, então. Vamos ao intervalo, então. A doutora Lilian vai tomar uma água, um cafezinho. A gente volta já com a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista no tratamento do ronco e apneia obstrutiva do sono. Está roncando mais agora na quarentena? Percebeu que está mordendo aí os dentes, os ranger dos dentes, o bruxismo? Liga pra gente, pergunta aqui pra doutora Lilian, ela participa conosco e dá orientações para você também. Já voltamos com muito mais. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente.
Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o programa Falando de Vida, hoje destacando especialmente aí o bruxismo, né? Que nesta pandemia, nessa quarentena toda, e segundo os dados, a tensão causada pelo coronavírus pode desencadear aí o bruxismo. E o bruxismo, né, ele pode fazer que os dentes fiquem doloridos e até mesmo soltos. E quem tem nos auxiliado no programa de hoje é a doutora Lilian Janazzi, ela que é especialista no tratamento do ronco e também a apneia obstrutiva do sono através de aparelhos intraorais e também dando informações importantes para todos nós aqui no Falando de Vida. Perguntas chegando pelo nosso WhatsApp, participando aqui para a doutora Lilian Janazzi, se o bruxismo é mais prevalente em crianças do que em adultos, ou se tem aí uma definição se adultos ou crianças, doutora Lília? Olha, tem aumentado muito o bruxismo em criança, né? Então, o que os estudos têm mostrado é que o bruxismo na criança, ele está bastante relacionado com alterações das vias aéreas superiores, ou seja, amígdala grande, adenoide grande, cornetos, né, a parte do nariz, aquela carne esponjosa grande. Então a criança, ela tem dificuldade de respirar durante a noite e isso favorece o aparecimento do bruxismo. Então quando a gente tem um relato de criança de bruxismo no consultório, a gente sempre vai investigar o sono e encaminhar essa criança para um otorrino, fazer a avaliação e determinar o melhor tratamento daquela via aérea. Porém, junto com isso, deve ser feito um tratamento com o dentista, porque na maioria das vezes, criança que respira pela boca, criança que ronca, muitas vezes não ronca, mas já fica com a boca aberta, ela tem uma alteração da forma das arcadas. E o dentista precisa corrigir isso na menor idade possível, tá? Diminuir as consequências sobre a face dessa criança. Então é importantíssimo as duas especialidades, a otorrino e a ortodontia, trabalharem sempre juntos, no bruxismo e também na apneia do sono quando ela está presente. Eu me lembro, doutora Lília, que eu fiz uma pergunta para a senhora algum tempo atrás em relação à questão, o fato da criança estar com a sua dentição ainda em formação, algumas pessoas tinham o hábito de não ligar muito porque o dente ia trocar mesmo, né? Mas não é bem assim não, né? Não, que pena, né? Nós estamos em pleno século XXI e muitos profissionais ainda pensam assim, porque só vê dente, né, Doni? Então, quando você trata um paciente, você tem que olhar ele como um todo, né? Então nós dentistas temos que aprender a olhar o paciente de uma maneira integral. Ele pode ter todos os dentes de leite, pode estar em boas condições, mas se aquela criança é respirador oral, se ela ronca, você vê que ela está com a boca aberta, você vê que o céu da boca dela está ficando estreito, está ficando com uma mordida cruzada. Então tudo isso vai comprometer o sistema, o corpo daquela criança, se não for tratada. Então ela vai crescer mal, vai aprender menos, ela vai se relacionar pior com as pessoas porque a criança fica hiperativa, ela começa a ter dificuldade de raciocínio, de receber orientações ou ordens, né? Comandos, ela fica mais hiperativa, mais mal educada, mais agressiva. Tudo isso muitas vezes porque não tem um sono de qualidade. Então, se eu vejo o dente de uma criança, tá tudo bonitinho, mas tem algo errado naquela face, né? E a mãe, na anamnese, me conta como nós conversamos, se arranja o dente, se baba muito, se mexe muito na cama. Tudo isso vai me dando indícios de que aquela criança não dorme bem. Isso precisa ser tratado. E o tratamento é multidisciplinar, né? Não é só um profissional que vai tratar essa criança. Nós temos que ter o dentista, o otorrino, a fono, né, e outros profissionais que forem necessários para devolver para aquela criança uma condição de normalidade para que ela possa se desenvolver, então, de acordo com o que é normal e ter bons resultados ao longo da sua vida. Inclusive ser um adulto mais produtivo, né, mais com raciocínio melhor e com uma agilidade melhor frente às várias problemas que vai enfrentar na vida. Como curiosidade, doutora Lilian, pelos estudos, uma criança que ronca, está com seus 7, 8 anos, ainda está em formação,
iniciando o tratamento, quando passar da adolescência, ela consegue curar esse ronco? Não existe cura, Doni. A gente sabe que você vai melhorar as condições da saúde daquela criança e reduzir muito a chance dela ser um paciente apneico lá na fase adulta. Mas não é só a cavidade oral, a forma da cavidade oral que vai determinar isso. Existe uma série de fatores que também contribuem com o aparecimento da apneia do sono, como obesidade, problemas endócrinos, né, forma de pescoço, grossura desse pescoço. Então, tudo isso também vai contribuir, né? Pode ter pacientes que têm uma arcada perfeita, que foi tratado na infância, mas ela pode ter também outros traços, inclusive genéticos, que vão determinar o aparecimento dessa apneia lá na frente. Então, você reduz muito o risco, mas você não pode dizer que você vai evitar 100% o aparecimento da apneia. Olha só. E a apneia não tem cura, lembrando a todos que estão ouvindo, é uma doença progressiva, porque ela está muito relacionada com alterações neuromusculares que nós temos à medida que envelhecemos também. Então, não existe um só fator que vai causar. Por isso que é uma doença importante de ser tratada o mais cedo possível e é de difícil controle. É fácil, porque a gente usa aparelhos, não tem nada de incômodo nisso, mas a doença em si, ela não cura, ela só é controlada, tá? Quais os prejuízos de um apneico, doutora? Inúmeros prejuízos, né? Então, na parte dentro do seu sistema orgânico, físico, você vai ter um risco maior para doenças cardiovasculares, para hipertensão, para problemas renais, problemas hepáticos, problemas cognitivos, né, como foco, dificuldade ou prejuízo do julgamento, mais depressão, mais ansiedade, impotência. Então, são vários fatores, vários setores em que a apneia vai impactar negativamente na vida daquele indivíduo. Pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, é do Leandro lá de São José dos Campos, Zona Sul. Tenho bruxismo e estou com dores no maxilar. Não consigo abrir a boca por completo às vezes. Isso faz parte do bruxismo? Faz parte desses sintomas? Às vezes tem até dor de ouvido e também dor de cabeça, doutora. Sim, isso tudo está demonstrando sintomas de DTM, né? Então são alterações que podem estar ocorrendo ali na musculatura, na articulação desse indivíduo, com sintomas dolorosos, e isso pode ser perpetuado pelo bruxismo. Então não quer dizer que o bruxismo pode ser a única causa. Muitas pessoas podem ter DTM, ter dor, e não ter o bruxismo. Então, no caso, ele está dizendo que ele tem os dois. Uhum. Então, isso precisa ser tratado o mais rápido possível. É importante a gente sempre dizer e alertar que bruxismo não é DTM, né? Então, o bruxismo, ele pode, sim, causar dor, pode perpetuar uma DTM que já existe. Mas tem muita gente que não tem bruxismo e tem DTM, dores na face, dores no pescoço, esses sintomas otológicos, né, no ouvido, dor, agulhada, ouvido tampado. Tá, ok, então. Doutora Lília, caiu? Nosso ouvinte caiu, né? Doutora, né? Então nós vamos tentar de novo contato com a doutora Lília conosco, porque caiu a ligação, mas nós já temos aí alguém na linha conosco, né? Alguém já na linha conosco também para participar ao vivo, para conversar com a doutora Lília Gianazzi, hoje falando sobre bruxismo, ronco, apneia. É complicado, né? Nesse período que as pessoas não conseguem dormir direito, né? Por conta aí dessa quarentena toda, fica muito mais complicado ainda. Mas tem aí a participação do nosso ouvinte, que também tem aí a sua participação e a sua pergunta também aqui no nosso Falando de Vida. A doutora Lília já retomando, e ela já retomando conosco já o contato, então já vou falar com o nosso ouvinte privilegiado que já está na linha para fazer a pergunta ao vivo aqui para a doutora Lília Gianazzi, ela que é especialista, dentista especialista aí na odontologia do sono, já está conosco então. Então vamos à participação do nosso ouvinte, né, Buim? Alô, boa tarde. Boa tarde.
Pois não, com quem falo? Então, eu tenho meu filho, né? E ele operou, ele fez a operação disso daí mesmo, bruxismo. Certo. Só que mesmo que ele operou, quando ele dorme, ele ronca muito alto demais. Esses dias eu falei pra ele, nossa, como você ronca? Eu falei, não, ronco nada. Aí eu filmei o ronco dele. Aí eu liguei pra ele ver, ele falou, o que é isso? É seu ronco. Ele operou por causa disso. Mas continua um ronco que, nossa, muito forte. E qual a idade dele? Ele tem 42 anos. Tem 42 anos, né? Ah, tá ok. Obrigado pela participação, viu? Obrigado. Doutora Lília, ela falou de cirurgia para bruxismo. Gostaria que você falasse um pouquinho se existe essa possibilidade, por favor. Olha, Dona, cirurgia para bruxismo eu não conheço, né? Porque o bruxismo, ele é um comportamento, não tem uma cirurgia que possa eliminar o bruxismo, né? Mas em relação ao ronco, como ela comentou, geralmente, dependendo do peso do paciente, de várias idade, várias características físicas, né? E também orgânicas daquele paciente. Caiu de novo a ligação, né? Tá. Vamos lá, mas já está acabando já o programa também. Então, aliás, até vou reformular a pergunta, né? Quando ela falou de cirurgia, se ela não está se referindo à disfunção temporomandibular, né? Ou seja, a disfunção temporomandibular, dependendo de algum problema aí da mandíbula, aí sim requer aí uma cirurgia. Então, talvez seja essa a referência da nossa ouvinte falando sobre a questão da cirurgia. Só estava reformulando aqui, doutora Lília, se talvez a pergunta dela não tem a ver com disfunção temporomandibular, que talvez requeira aí uma cirurgia? Então, a disfunção raramente vai precisar de uma cirurgia. A não ser que você tenha um quadro muito destrutivo na região da cabeça da mandíbula, né? Então, a cirurgia ela é indicada em 2% dos casos, né, de DTM, se tiver alguma alteração anatômica ali, né, dos ossos. Mas o que eu entendi, não sei se ela operou para ronco, porque o ronco, existem sim opções de tratamentos que podem ser cirúrgicos, mas nem sempre, como eu estava dizendo, dependendo das características do paciente, a cirurgia sozinha não resolve todo o problema. Então, hoje é muito comum a gente fazer combinações de terapias. Então, tem pessoas que precisam usar aparelho intraoral e faz a cirurgia, tem para o ronco, né, e a apneia. Tem pessoas que precisam usar o CPAP e uma placa oclusal, por exemplo, tem que tratar o ronco com CPAP, a apneia do sono muito alta, mas também tem bruxismo, então ele vai usar uma placa oclusal junto com o CPAP. Existem várias formas de combinar terapia. Por isso que eu disse lá atrás que é importante hoje individualizar o problema, né? Saber como é aquele paciente, porque aí eu vou conseguir instituir o melhor tratamento ou combinação de tratamentos que ele precise. Então, se a gente faz uma proposta terapêutica e ainda vê que necessita de uma complementação, a gente vai lançando mão de outras ferramentas que estão disponíveis para o tratamento desse ronco, que é no caso do filho dela. Ah, tá certo então. Olha só que situação então, viu? Em relação aí à disfunção temporomandibular, doutora Lília, em alguns momentos ela pode provocar aí as dores que a senhora já citou, dores de cabeça, dores de ouvido também? Pode, dor de ouvido, agulhada no ouvido, sensação de ouvido tampado. Você pode ter dores bem fortes na cervical também, nos ombros, né, zumbido, acho que zumbido eu falei. Então, assim, tem todos os sintomas que não são só na musculatura da face, que podem ser também, demonstrar pra gente sintomas de DTM. Tá? Pode refletir nessa região do ouvido. Tá certo, então. Para quem está nessa quarentena, o governador acaba de dar mais 15 dias de quarentena, né? Não acredito. Agora? Mais 15 dias. Aliás, né, esse que deixa a gente meio de pacovar cheio, né?
E ansiedade, Dona, é isso que está gerando muita ansiedade. Né, doutora? Você não tem uma data para acabar, né? Não tem uma data para acabar e essa parece grão em grão, né? Cada 15 dias a mesma coisa, né? Exato. Cada 15 dias a mesma coisa. Mas a gente vai ter mais informações daqui a pouco também. Quais são as orientações nesse período, então? O frio está chegando, a gente dorme um pouco mais ou dorme um pouco menos? O que poderia falar, doutora? Por favor. Então, o frio é ótimo para dormir, né, Dona? A gente sempre dorme melhor no frio, porque uma das condições para início do sono e para manter o sono é uma temperatura reduzida, né? A redução da temperatura do nosso corpo, existe uma curva de temperatura que ocorre todos os dias, aproximadamente a cada 24 horas, aumenta ou diminuição dessa temperatura que favorece o sono. Uhum. Então, por isso é que a gente gosta de dormir no inverno, né? Porque a gente dorme aquele sono mais gostoso. No verão você não dorme direito, é aquele calor, você acorda toda hora. Então, o importante nessa quarentena é manter, mesmo que a gente vai ter mais esses 15 dias, tentem manter rotina do sono. Não é porque a gente está na quarentena que vocês vão dormir 2, 3 da manhã, acordar na hora que quer. Procura manter o ritmo que vocês tinham antes da quarentena. Isso vai ser mais fácil para retornar depois do nosso ritmo de trabalho. E o nosso corpo também agradece, porque a gente vai ter um sono melhor, mais regulado, e isso favorece melhora da nossa imunidade, né, Dona? Que a gente precisa muito. Então, um sono sempre no mesmo horário, ou então próximo, nunca passar de 1, 2 horas do horário habitual de dormir. Acordar no mesmo horário também, se alimentar com coisas saudáveis, evitar comer coisa pesada antes de dormir, evitar excesso de álcool. Então, né, dormir num quarto escuro, não ter barulho, não dormir com televisão ligada, tirar o celular, né, Doni, 2 horas já antes de dormir, apaga celular, computador, tira essa luz azul, né, de estímulos que vai atrasar o nosso sono. Então, são comportamentos simples, hábitos simples, que faz com que a gente tenha uma saúde de muito boa qualidade. Tá certo, então. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Muito boa tarde, bom trabalho. Eu que agradeço. Se cuidem, doutora Lília. Um abraço para todos vocês também. Um abraço. Saudades. Saudades também. Fique na paz, doutora. Obrigado, hein? Fique na paz aí. Se cuida, doutora Lilian Gianazzi. Ela que é dentista, especializada aí na odontologia do sono, também no tratamento do ronco e apneia obstrutiva do sono, né, dando dicas importantes sobre aí esse bruxismo, na linha do bruxismo, né? Fica aí mordendo aí os dentes, rangendo os dentes, logicamente fica dolorido, dificulta muito mais pra gente dormir, muito mais complicado também. Vamos no intervalo, Bom, que volta já para fechar o nosso Falando de Vida e saber o que aconteceu na fala do Dória hoje, né? Mais 15 dias, o que abre, o que não abre, se é que vai abrir alguma coisa. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida. Então, aconteceu agora há pouco, né? A coletiva do governador de São Paulo, João Dória. Ele anunciou agora à tarde a prorrogação da quarentena no estado por mais 15 dias, com flexibilizações progressivas que serão feitas levando em conta as características de cada município. Jogou no colo do prefeito, hein? Então cada prefeito tem que se virar para poder aí flexibilizar, né? Ele disse que a partir do dia 1º de junho, por 15 dias, vai manter a quarentena, porém com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo, hein? O plano denominado pelo governo como retomada consciente prevê 5 etapas. As regiões serão classificadas em fase de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência do Coronavírus. A cidade de São Paulo vai se enquadrar então na cor laranja, e a definição estabelece que setores da economia que desejam a reabertura devem apresentar planos com protocolos para a prefeitura, e caberá à gestão municipal definir quem e quando poderá reabrir.
As regiões serão avaliadas periodicamente de acordo com os indicadores de saúde, verificando se cumpre os critérios para avançarem a uma fase de maior relaxamento a cada 14 dias ou voltar para uma fase mais restritiva. Complicado, hein? Jogar no colo do prefeito para definir isso, hein? Complicado. Seria interessante que já definisse alguma coisa já. Vamos reabrir 30% disso, 10% daquilo. O estabelecimento que tem X tamanho, abre metade, enfim, dá alguma coisa. Aí você joga pro prefeito aí para definir. Bom, aí vamos ver, né, o que vai acontecer. Sexta-feira nós teremos o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que participa conosco, né? E na quinta-feira a gente tem aqui, na quinta-feira que vem, o prefeito de São José. Isso, na quinta-feira o prefeito de São José, então já dá pra gente ter noção do que eles vão planejar em relação aí à reabertura. No caso de São José, o prefeito já queria reabrir alguns setores, então já não vai ser, não vai ter nenhum problema. Jacareí, que o prefeito de Jacareí, Isaías, está realmente mais afinado com o governador de São Paulo, então o que se define no estado de São Paulo, cumpre-se aqui. Mas agora, de uma maneira que ele jogou no colo do prefeito, então, consequentemente, a prefeitura vai ver aí, estudar aí a melhor maneira de reabrir alguns setores também. Então joga aí para o colo do prefeito. Não tá mais comigo a bola, viu, Boinha? Eu jogo para você, se você quiser, você faz o gol ou chuta para fora. É assim que funciona. Bom, fechamos o nosso Falando de Vida, vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora a evangelização e a comunicação. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Eu volto amanhã às 7h30 da manhã com o nosso Jornal da Mensagem. Amanhã nós teremos o ex-vereador, né, que participa conosco, que foi candidato a prefeito aí por algumas vezes, o Maurício Raca, será o nosso entrevistado de amanhã, que também é pré-candidato a prefeito aqui de Jacareí, será o nosso entrevistado amanhã a partir das 8h20. Grande abraço, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau.